Olá, eu sou Giovanni Tosi, sou diretor do Grupo Corpos Sensores, e hoje a gente vai bater um papo sobre o espetáculo Corpo Estranho, esse espetáculo que nasceu lá em 2005. É um espetáculo que fala, em linhas gerais, sobre como é que os anticorpos agem fisiologicamente, né, a gente pensando nessa relação fisiológica dos anticorpos em relação a um vírus, uma bactéria, um objeto cortante que entra no nosso organismo. Pensa, a gente estava pensando isso há 15 anos atrás. Nesse ano maluco que a gente teve por conta desse vírus, foi inevitável revisitar esse lugar. Então a gente pensou nessa remontagem, olhar novamente para esse lugar, desse corpo estranho, e trazer esses questionamentos para a gente em 2021. Me unir a dois artistas maravilhosos e a gente vai bater um papo aqui sobre esse trabalho. Primeiro eu quero chamar ela, que ela é atriz, que ela é bailarina, que ela é cantora, que ela está arrasando nos musicais todos, nos espetáculos todos. Fez Chicago, fez Sweet Charity, fez Cartola agora, faz cinema, faz TV. Eu quero chamar ela Renata Vilela. Venha para cá. Olá, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Que bom, obrigada pelo convite. Tanto para fazer o espetáculo quanto para fazer a live também. Maravilha. Para esquentar a nossa conversa aqui, então, vou chamar o Felipe Vian, que é bailarino, que dançou anos agora na Lia Rodrigues, que tem uma história super legal em vários lugares que já dançou no mundo, e tem umas ideias sobre dança. Ele tem um Instagram, o Borbulha Festival, que está aí também pensando a dança, discutindo a dança hoje. Então vem para cá, Felipe. E aí? Oi! Tudo bem, Gi? Tudo certo? Obrigada pelo convite de estar aqui. Oi, Rê. Prazer estar aqui com vocês. Oi, queria começar perguntando para a Renata. Rê, acabei de falar que você tem uma atividade artística muito forte, né, em musical, justamente porque você tem essas qualidades, né? Você é uma atriz de muitos recursos, né? Você dança, você canta, e eu acho que você, desde que eu te conheço, imagina, eu conheci a Renata, a gente em 2012, no Sweet Charity, 2008, né, Rê? Sei lá, não, 1912. 2006, o Sweet Charity foi... Bem passado, mal passado, bem ao gosto do freguês. Olha a sopa, olha a massa, cada prato de uma vez. Vai de coxa, vai de peito, tá gostoso, diz pra mim. Com pimenta, sem pimenta, meu amor, eu faço ser. Ai, que medo, idade. Não é? Meu Deus, eu não vou nem mais falar de data. Como é que foi você se entregar num processo experimental de dança? Como é que é isso para você? Eu comecei como a arte que primeiro me abraçou e eu abracei foi o balé clássico. Então, acho que o balé clássico, a dança, no geral, ela te deixa muito flexível quanto às possibilidades. Eu agradeço muito a dança por ampliar a minha consciência, por ampliar a minha visão. Claro que depois da dança eu vim fazer musical. Então, estou desde 2004 fazendo musicais. E o musical também, você tem que ter essa disponibilidade, você tem que estudar muito, você tem que cantar, você tem que atuar. Então, eu acho que fazer essa performance foi desafiadora, sim. Eu acho que principalmente pelo momento que a gente está vivendo, né? Não é uma coisa confortável de você fazer. Ela veio num momento muito importante para a gente, que o espectador vai ter essa possibilidade de ter essa liberdade de refletir sobre vários... Ali dentro tem várias coisas ali que... várias leituras que você pode interpretar, né? Para esse momento que a gente está vivendo, né? Que estamos enclausurados, ao mesmo tempo tentando sobreviver. Como que a gente disponibiliza o nosso corpo, os nossos medos também, para onde eles vão, né? Então, acho que esses desafios são muito importantes, sim. Eu emendo já no Fê, então, que o Felipe também tem uma experiência interessante em relação à dança, que é ter passado por uma companhia.
ter feito parte da Bienal de Veneza, né, e ter essa experiência desse corpo, dessa dança brasileira fora do Brasil. Eu queria entender um pouco, Fê, como é que você sente isso, essa recepção? Você que já dançou em tantos lugares, assim, você acha que é reconhecível essa dança brasileira lá fora, esse corpo brasileiro? O que você acha que é a percepção das pessoas em relação ao que a gente faz aqui em dança? Isso que você falou, eu acho bem legal, porque na verdade eu acho que é mais sobre o corpo, né? Eu acho que o corpo do brasileiro, a gente vem de um país e de um contexto em que a gente precisa, por natureza, ser flexível, né? A gente já nasce dançando, né? Então, quando a gente é criança, a gente é obrigado a passar por uma série de circunstâncias, os nossos pais, as pessoas, nossa história de vida, ela é totalmente maluca, né? Então, a gente, para poder viver, para poder conseguir correr atrás dos nossos sonhos, trabalhar e etc e tal, a gente precisa estar fazendo essa dança constantemente. Tem que sambar muito. Tem que sambar muito, né? Então, assim, é muito diferente a gente, no Brasil, com as pessoas da Europa, né, ou Estados Unidos e tudo mais, por uma questão de corpo, né, de onde é que esse corpo nasce, onde é que esse corpo vive. Então, eu acho que eu me sinto muito privilegiado de ser brasileiro e bailarino, porque eu acho que isso abre um leque gigante, enquanto saber lidar, enquanto saber se mover, né, existe algo dentro da gente que pulsa, né, isso é muito legal, e isso é um diferencial que muitas vezes a gente não vê. Eu que estive em contato, tive a oportunidade de estar em contato com bailarinos da Europa, por exemplo, você vê que existe uma dificuldade, uma trava num quadril, no centro do corpo, né, que é um bloco. Então você vê que isso é uma coisa de vida, né, e a gente aqui é totalmente articulado, né, então tem sim uma diferença, assim, de corpo. E aí esse corpo reflete em uma dança, né? E o que é bonito da área da dança é porque ela é muito grande, é um universo gigante, então tudo pode, né? Mas é quem é que faz totalmente a diferença. Interessante essa coisa da adaptação que você está dizendo também, porque acho que isso tem muito a ver com o brasileiro, ele é obrigado a se adaptar sempre, né? Porque acho que somos um país muito novo, né? Muito jovem, então as coisas não param, as novidades vêm, né? Politicamente, socialmente, a instabilidade sempre é muito grande, né? E acho que essa pandemia reforçou essa instabilidade. A gente está falando de um corpo estranho durante uma pandemia. Renata, de que forma essa pandemia mexeu na sua rotina, na sua vida, assim? Nossa, mudou bastante coisa, né? Porque eu costumo pensar que os 2 primeiros meses foi um susto muito grande, né? E ter que adaptar, né? Uma pessoa que lida com o corpo, como eu, como o Felipe, como você, é um desafio muito grande, né? Porque para onde vai, né, esse extravasamento, para onde vai a nossa criatividade também, né? Hoje mesmo eu estava pensando, que bom que eu sou artista, né? Porque estou encontrando várias formas de sobreviver, né, com dignidade, né, dentro desse processo todo. Então foi assim, um misto de ansiedade, medo. Aí você tem que lidar com isso. Aí o que você faz com isso, né? Vamos organizar, rotina. Rotina para mim foi muito incrível, né? Disciplina de horário, acordar, estudar, aprendi outra língua, tô aprendendo outra língua, escrevi música. Então eu canalizei essa energia para isso, através da minha potência. Onde é que eu coloco a minha potência, né? O autoconhecimento, né? Você vai se conhecendo, recebendo uma quantidade de informações, essa pandemia, né? Uma quantidade de informações que você falava, meu Deus, para onde isso vai? Né? Isso está me fazendo mal, está fazendo mal para o meu corpo, para minha coluna, para minha cabeça, né? Então, eu acho que eu consegui aí, aqui em casa a gente conseguiu se organizar bastante para poder ter saúde mental, né? Foi desafiador, mas também eu acho que eu senti que eu cresci bastante aí. É interessante você falar desse cuidado, porque isso refletia muito no nosso trabalho também. Eu acho que a Renata, gente, durante, né, os ensaios e tal, ela ocupou muito esse lugar do cuidado com a gente também. Então ela ajudou a gente também muito a se organizar nesse sentido de precaução, de tomar cuidado, de olhar das coisas e tal.
E isso super incorporou muito a esse tema que a gente está falando, desse corpo estranho. Então, a questão das máscaras que a gente usou, a questão dos ensaios que a gente concentrou ao máximo, testagem, a gente começou testando, né, para ver e tal, para a gente se sentir seguro, deixar o ambiente ventilado, quer dizer, todas essas coisas fizeram a gente também já entrar nesse clima dessa nossa conversa, que era o corpo estranho. Eu quero saber do Felipe, porque é tão engraçado a gente falar de corpo estranho na dança, porque a dança, né, principalmente para quem não tem tanto a intimidade com a dança e pensa na dança como uma coisa formal, como balé clássico e tal, quer dizer, existe espaço para um corpo estranho na dança, que é um lugar cheio de padrão, que exige tanta coisa desse corpo. Você acha que hoje a dança ela se abre para esses corpos estranhos, diferentes, plurais? Olha, Gi, eu acho engraçado, sabe o que? A gente não encarar o corpo como corpo estranho, né? Eu acho que a dança, quem quer organizar o corpo e pensar como um corpo não estranho, eu acho que tá meio estranho pensar nisso, né? Porque o corpo, ele é um bicho, né? Como é que esse bicho dança, né? Como é que você entende, como é que os corpos, né, são tão diferentes, as nossas habilidades, as disponibilidades corporais são tão inúmeras, né, que eu acho que a dança precisa abraçar essa diferença, né, e aí eu acho que por isso que para mim, na minha opinião, uma dança rica, uma dança com vitamina D de dança, sabe, assim, é uma dança que ela é recheada por essas diferenças, né. Claro que, como eu comentei, né, o universo da dança é tão grande que existem essas técnicas, existem alguns jeitos que organizam o corpo a se mover de tal forma, né? O que é muito importante é sempre usar da técnica para produzir alguma coisa e não ficar preso a ela. Então existe uma diferença também de entendimento em fazer dança e reproduzir alguma coisa durante muito tempo, né? Então, o que você faz com essa técnica diária, né, com essa preparação corporal? O que você quer dizer com isso? Aonde isso vai? Né, eu acho que é uma pergunta muito interessante. Mas também a gente pode simplesmente estar só fazendo aula, só se movendo, só treinando, e isso fica, né, nessa bolha, né, nessa atmosfera. Então, eu acho que tem algo aí que é diferente, assim, sabe? Eu gosto muito de encarar o corpo como um desafio, como um corpo estranho constantemente, em transformação, e que nos traz muitas perguntas e coisas, desafios diários, né, pra gente. Imagina, a gente acorda, gente, de manhã, a gente tem um corpo diferente, simplesmente porque ele viveu uma série de experiências do dia, que pra gente pode ser habitual, mas pro corpo ele tá recebendo de outra forma, então a gente já é obrigado a ter que... Eu acho que abrir essa escuta é essencial, sabe? Cada vez mais, né? E acho que conforme o tempo passa, mais estranho a gente vai sentindo, vai tendo que lidar com essas adaptações, né? Desse corpo que está em constante mudança, evolução, né? A gente pode pensar assim. Eu penso um pouco na Rê, quando a gente fala sobre essas coisas, esses recursos que você tem enquanto corpo, de cantar, de dançar e de atuar, porque me lembra um pouco também de alguns amigos que diziam que pelo fato de fazer, e a Renata, gente, não é que ela faz isso, ela faz as 3 coisas maravilhosamente bem. A gente até usou isso no outro projeto que a gente não vai falar hoje, mas depois a gente fala disso. E aí, eles diziam o seguinte, que o fato deles fazerem essas 3 coisas, às vezes existia uma dificuldade de ser encarado como, ele é ator, ele é bailarino, ele é cantor. E aí, por fazer as 3 coisas muito bem, então ele faz muito musical. E aí, quando ele assume uma só função no trabalho, por exemplo, ele vai cantar numa banda, ele vai dançar numa companhia, ele se sente meio estranho, porque parece que, não sei, né? Ele tá tão acostumado a fazer as 3 coisas. Alguma dessas 3 coisas te deixa menos à vontade? Vamos supor, se não fossem musicais, assim, você tivesse que escolher uma dessas 3 coisas. É possível isso? Todas essas 3 coisas, elas... É babado, hein? Eu acho que elas interagem muito bem. Dentro de um teatro musical, para mim é impossível não ligar essas 3. Mas eu sinto que atuar hoje em dia, a atuação, para mim, ela tem um valor muito, muito grande. Embora a dança também ela ocupa um espaço dentro da atuação, né? Porque você precisa desse corpo, como o Felipe falou, a gente acorda cada dia com um corpo diferente, né?
E é preciso respeitar isso. E dentro da atuação, a gente também tem que ter essa abertura para modificar cada vez o nosso corpo, né? Diferenciar cada personagem. Agora, é difícil, né? Porque eu acho que quando me chamam, por exemplo, quando você me chamou para esse projeto, fazia muito tempo que eu não dançava, faz muito tempo que eu não faço aula, né? E aí eu falei, caramba, esse corpo não pode estar assim mais, sem fazer aula, né? Sempre eu vou estar conectada com isso de alguma forma. É minha essência. Quando você me convidou para isso, eu já estava no processo. E aí eu falei, olha como é importante isso, né? Como é importante você estar sempre em manutenção, fazendo um trabalho com dança e que também era teatro, né? Você também tem um teatro, a gente precisa desse corpo, estar preparado para esse corpo, para a novidade. Nossa, é muito complexa essa pergunta que você me fez, assim. Eu acho que tudo tá ligado. Tudo tá ligado. Uma hora eu vou dançar e vou precisar também usar o teatro. Complexo, hein? É complexo. Por isso que eu perguntei. Vou pensar sobre isso mais profundamente. Porque a resposta eu não tenho mesmo, era mais para entender você de como é que você lida com isso, assim, né? E aí fico pensando também, existe uma coisa de você estar em contato com esse corpo, entendeu? Imagina, depois que eu fiz essas loucuras ali na coisa, eu ontem fui, vocês viram, botei até no Stories, tive que botar um monte de ventosa na minha coluna, porque minha lombar ficou reclamando. Uma loucura, né? Meu corpo falou, oi, você não aqueceu, você sabe que você não aqueceu, né? Você tá querendo fazer isso aí que você tá querendo mesmo. Imagina que vai aguentar, né? Treino, sem dúvida. E aí, pensando também nessa questão de corpo estranho, o Felipe tava no Rio e agora tá em Votorantim, e aí eu percebi que ele tava na área e a gente já pescou o Felipe para vir com a gente para cá. Já deixei ele morrendo de vontade de morar em São Paulo, levei ele em vários lugares. E aí, Fê, o Felipe estava aqui e ele dormia aqui em casa, e a gente zapeando os canais e tal, e começou o Big Brother. E a gente assistiu, eu vou falar de Big Brother agora. Por quê? Que não sei quem está acompanhando, quem não está, mas a coisa é muito simples, né? Eu acho que a gente fala de vírus, de bactéria, de um objeto cortante no corpo, mas se a gente levar isso para um âmbito maior, né, social, o que é um corpo estranho dentro de um determinado grupo que não o aceita, né? Como se fossem anticorpos agindo em relação a esse outro que é estranho para esse grande grupo, né? Tem muito a ver com isso que a gente viu. A casa inteira se rebelou contra um participante, o Lucas, e aí ele desistiu do programa. Ele preferiu sair, porque ele não aguentou essa rejeição, esses anticorpos expulsando ele dessa casa. Fê, é muito louco a gente pensar que essa percepção do estranho, ela pode se dar psicologicamente, né? A gente pode taxar o outro como estranho, e aí ele pode ser expelido, né, desses grupos. Tem a ver com o que eu tô falando, você acha, Felipe? Eu acho que tem, Gi, sabe por quê? Vou falar uma coisa. Eu acho que o vírus mais perigoso do mundo é a ideia. Você pensa, os grandes líderes políticos ou pessoas que tomam a frente, elas têm uma ideia. Eu acho que uma vez que você coloca uma ideia na cabeça, isso começa a convencer, é interessante de pensar, né? Porque ela é mais sutil, ela não é esse vírus fantasiado de vírus, né? Uma bola verde cheio de coisas pontiagudas, né? Não, ela é uma ideia bonita, embrulhada no papel celofane, né? Isso pode ser um vírus, né? Isso convence as pessoas, isso é perigoso, né? Isso tem consequências, e eu acho que o que aconteceu, trazendo um pouco esse exemplo do Big Brother e tudo mais, é a gente achar algo, né? De outra pessoa, convencer as outras pessoas disso, então é muito o que o vírus faz, né? A gente vai multiplicando cada vez mais aquilo que a gente quer que as pessoas pensem ou achem, né, sobre alguma coisa. Então eu acho que a ideia, né, é uma coisa muito interessante, ela pode também ser encarada como um vírus, assim, né, tanto para o bom, tanto para ruim. E o oposto disso, da gente lidar com o estranho, é lidar com uma coisa que a gente conhece muito bem,
que também tem, né, o fato de você conhecer absolutamente o outro também tem seus desafios, né, tem as suas questões. E aí, Renata, como é que é trabalhar do lado do marido, César, que também é um multiartista, que vocês têm feito coisas lindas aí juntos, liberado essas coisas no YouTube, coisas incríveis de você cantando, ele tocando. Como é que é trocar essa experiência artística com alguém que está tão próximo e você conhece tão bem? És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Então, é muito interessante, né? Porque a gente começou a fazer esses vídeos na pandemia, e eu me lembro que foi, acho que na segunda ou terceira semana da pandemia. E aí eu falei, César, tá dando um mal-estar, né? Vamos fazer alguma coisa pra gente se divertir e, enfim, trazer um pouco de paz pra gente. Ele, vamos. E aí veio a primeira música, a Oração ao Tempo, do Caetano Veloso. Ela diz muito do momento que a gente está vivendo, né? É um tempo de paciência, é um tempo de escuta, né? Um tempo de indigesto também, né? E aí nós já tínhamos, já estávamos pensando em fazer projetos juntos, já estamos desenvolvendo antes da pandemia. Só que aí surgiu isso, e aí de repente teve uma repercussão muito bacana, positiva aí pra gente. Eu falei, caramba, César, que legal, que potência, né? É um nascimento, né? Como a gente até costuma brincar que muitos amigos nossos engravidaram, né? Muito. Eu falei, caramba, nasceu um troço. Nossa, a gente não tinha descoberto, nós não tivemos tempo de entender, de aperfeiçoar, enfim. E aí a gente descobriu, a gente passa muito tempo juntos, mas a gente tem as nossas individualidades, cada um fica num lugar, trabalhando, fazendo as coisas. E aí eu lembro que todo final de tarde a gente se encontrava para passar as músicas. E a gente foi descobrindo coisas, arranjos. Hoje, por conta desses vídeos, a gente vai agora para o nosso terceiro show, né? Então, muito legal isso. Talvez esse lugar também da pandemia, de você se obrigar, de ficar em isolamento, assim, você começa a perceber algumas outras coisas também, né? Se obriga a pensar num outro lugar. Eu acho que é mais ou menos isso que também moveu o Felipe, né, Fê, quando você criou o Borbulha. Oi, gente, eu sou o Felipe Vian. Eu criei essa iniciativa, que é o Borbulha, um mini festival virtual. A proposta nasce neste momento de isolamento, esse momento caótico que a gente está vivendo, de quarentena e tal. Eu comecei as atividades do Borbulha em março. Né? Bem no comecinho. Bem no comecinho, né? Eu acho... E aí ele foi se transformando, né? Mas eu acho que uma coisa legal... É o Borbulha, Fê? O Borbulha é um festival online de atividades artísticas que eu promovo na internet, né? Principalmente pelo Instagram, mas também pelo Facebook e tal. Então, lá eu já propus, né, uma mostra de videodança, onde eu convido as pessoas a compartilharem seus vídeos feitos em casa. Lá tem aulas gratuitas de dança também, tem alguns professores convidados que eu chamo para poder ter uma troca com a gente. A gente também tem um grupo de estudos que nos encontramos 2 vezes por semana. Já estamos juntos há mais de 8 meses. Então, realmente é uma coisa muito legal, assim, é um movimento que começou com esse desejo do não saber, né? Porque o não saber faz a gente saber de outro jeito, né? Isso que é maravilhoso, né? Às vezes a gente acha que a gente fica perdido, não sabe o que fazer e que isso é o fim, mas na verdade isso é a ponta de você começar a pensar diferente. E eu acho isso maravilhoso, né? Então isso traz coisas, surpreendentes pra gente mesmo, né? Então, para mim, esse projeto é um projeto que eu estou me debruçando há um bom tempo e tem me trazido, assim, só coisas boas e muitos aprendizados mesmo, né? Com essa troca com o outro, né? Que eu não sei se na correria do dia a dia, se eu não tivesse parado, né, e pensado um pouco, se eu teria feito da mesma maneira. E interessante também, porque a gente está descobrindo essa coisa do audiovisual e da dança e do teatro, enfim, né?
de que maneira a gente pode usar essas coisas. Eu me lembro de vários vídeos que eu não tive a oportunidade de ver de dança pessoalmente, mas vi em vídeo, e esses vídeos ficaram um pouco assim na minha cabeça desde sempre. Aí pergunto para vocês dois, assim, começando pela Renata. Rê, um vídeo, alguma coisa de dança que você tenha visto e que você fala assim, puta, isso é muito legal. Eu gosto muito desse trabalho, dessa imagem, de alguma coisa, coreografia que você lembre que você tenha visto e ficou na sua cabeça. Seria o quê? Você tem isso na manga? Tenho sim. Nossa, veio agora Petite Mort. Maravilhoso, ótimo. E Fê, e você? Nossa, eu assisti muitas coisas, assim, eu fico até um pouco confuso, principalmente por eu ter promovido essa mostra de dança, então muitas pessoas fizeram coisas, né? Mas tem um vídeo que eu assisti recente, que eu gostei muito, que é um vídeo de dança sobre a quarentena mesmo, de um cara chamado Antônio da Silva, e é muito legal. Tipo um filme de quarentena, assim, uma coisa bem interessante. Tá no Borbulha? Não, esse não tá no Borbulha, isso foi uma coisa que eu vi agora recente, mas eu aconselho todo mundo a dar uma passadinha por lá na nossa página, para poder olhar, que tem muita gente lá fazendo vídeos de dança, cada um do seu jeito, e é muito legal, muito inspirador você ver as pessoas produzindo, fazendo suas próprias coisas, né? Muita dança, gente, muita dança. A gente vai deixando essa conversa aqui, esse bate-papo sobre o Corpo Estranho, que estreia no dia 19 de fevereiro, que é uma sexta-feira. A gente fica sexta, sábado e domingo, depois sexta, sábado e domingo, e a gente quer que vocês vejam. E aí manda recadinho, fala o que vocês acharam e vamos trocar nessa ideia aí. Certo? Obrigado, Renata. Obrigado, Felipe. E logo, logo estamos juntos. Valeu? Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, Rê. Foi lindo. Um beijo. Valeu. Beijo.